Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através de André Luiz. André Luiz, ele nos diz, diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer luz. Em cima dessas palavras de André Luiz, que está no livro Agenda Cristã, psicografado pelo Chiquinho de Jesus, vem o José Carlos de Luca e nos diz o seguinte a respeito desse ensinamento. Ele fala, se estivermos num quarto escuro, de nada adiantará nos revoltarmos contra a escuridão. Isso não vai fazer com que a luz se acenda. Da mesma forma, se o sofrimento tem deixado nossos dias mais escuros, de nenhum proveito é a nossa atitude de queixa ou revolta contra os problemas que nos visitam. Precisamos aprender a fazer luz, como ensina André Luiz. E de que maneira poderemos fazer isso? Vamos nos concentrar naquilo que nos deixa bem e largar tudo que nos deixa mal. Aqui vão algumas indicações, então ele vai apresentar alguns exemplos, do que nós devemos fazer quando estivermos passando por graves problemas. Qual é a nossa saída? Então, primeiro ele fala que a gente tem que trocar a queixa pela gratidão. Então, ao invés da gente se queixar dos nossos problemas, a gente tem que agradecer a Deus. Segundo, cultivemos diariamente pensamentos positivos, não deixando que as ideias negativas ganhem espaço em nossa mente. Quando a gente está passando por uma fase difícil, um momento difícil, geralmente a gente fica com pensamentos negativos. A gente tem que substituir por bons pensamentos, o pensamento de otimismo, esperança, fé e caridade. Terceiro exemplo que ele nos dá, acreditemos firmemente que estamos sob a proteção de Deus e que nenhuma força contrária poderá nos desviar do olhar atento e misericordioso que o Senhor tem por nós. Então, qualquer que seja a nossa dificuldade, Deus está de olho em nós. Deus está atento, Ele não está com venda nos olhos, Ele está observando. E no momento oportuno, Ele vai nos tirar do atoleiro, daquele lamaçal. Quarto exemplo, nos momentos que você tiver com angústia, procure o socorro da prece, da oração, da mentalização em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta sugestão, ele fala, creamos que o mal que hoje nos atinge é a visita disfarçada do bem, preparando novos e melhores caminhos para o amanhã. Então, a tempestade de hoje, uma hora ela vai se transformar em bonança. É um preparo que Deus está fazendo conosco para que amanhã, quando vier os bons momentos, porque o mundo gira, tudo dá volta. Uma hora a gente está por baixo da carne seca, amanhã está por cima, assim vai. Sexta sugestão, ele fala, continuemos cumprindo as nossas obrigações da melhor maneira possível, auxiliando quem necessite de nossa cooperação. Assim agindo, faremos muita luz em nosso caminho e tudo pouco a pouco há de se clarear em nossa vida. Entendamos, sobretudo, que há uma lição oculta em cada problema, um aprendizado a ser feito por nós. Provavelmente, estamos nos esquecendo de praticar algo que já sabemos. A dor é um sinal de alarme, chamando a nossa atenção. Vamos repetir isso aqui. Provavelmente, estamos nos esquecendo de praticar algo que já sabemos. Às vezes, pode acontecer. A gente está passando por um problema porque a gente esqueceu de praticar algo que a gente sabe. Aí ele fala, a dor, não é? É um sinal de alarme, chamando a nossa atenção para algo que não estamos fazendo da forma como já poderíamos fazer. Então, se nós estamos passando por um problema, é porque muitas vezes, não dá para generalizar, porque cada caso é um caso, mas em via de regra, é porque a gente não está fazendo algo que deveria fazer direito. Não gritemos lá fora contra o sofrimento.
Examinemos dentro de nós mesmos se já não poderíamos estar agindo de uma forma melhor na situação que nos aflige. É caso para se pensar, né? Será que temos amado o suficiente? Por acaso já não é hora de perdoar quem nos feriu? Porventura temos nos empenhado em colocar todo o nosso potencial em ação na resolução dos desafios que a vida nos apresenta? Será que não estamos fazendo corpo mole para escalar a montanha de nossos sonhos? Será que não estamos nos tratando como coitados? Se vitimizando, né? Esquecendo que nós estamos no comando da própria vida? A mensagem espiritual nos conclama a pararmos de acusar as trevas, isto é, a estancarmos todo o processo de queixa, revolta e inconformismo diante dos percalços que nos afligem. Quem está na escuridão precisa de luz. Hoje é dia de clarear o nosso caminho com a luz das atitudes positivas. Só assim espantaremos as trevas para bem longe. Fica aí para a nossa reflexão esse ensinamento fantástico de André Luiz, que nos sugere e nos propõe que todas as vezes que estivermos passando por duras provas, por graves problemas, devemos meditar, conversar com Deus que está dentro de cada um de nós, pedir a Ele que nos dê a inspiração necessária nas decisões a tomar, que nos mostre um caminho, que nos dê um entendimento, um discernimento para descobrirmos a causa, a origem daquela situação. Porque muitas e muitas vezes Deus, para mandar felicidade para nós, muitas vezes Ele manda através de lágrimas, de sofrimento, de doenças. Aí é que está. É por isso que é importante silenciar e orar. Emmanuel fala assim, silêncio e oração, silêncio e oração, silêncio e oração. Eis aí a sugestão, silêncio e oração e aguardar o recado de Deus, a palavra de Deus. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.